Fala galera, seu amigo da praça Marcos Nascimento aqui no Pode no Sofá pra te lembrar o quê? Curte, comenta, compartilha esse vídeo pra gente não ficar bolado, estressado com o outro. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão e com exclusividade todo o nosso conteúdo. Esse olhar negativo dos pais. Você tratava, né, criança ali, né, na realidade, né? Era uma criança que já estavam com problemas, né, familiares, alguma coisa assim, buscavam refúgio lá e acabava que ouviam da palavra de Deus, né? Exatamente, né? E qual, nesse momento, assim, qual foi o maior desafio que a senhora teve com essas crianças? Algo que você pode falar que isso, para mim, nunca mais vai sair da minha memória. Olha, eu tive... Porque, assim, começaram com 2 crianças, né? Fora minha filha. E, nesse momento, quando eu estava com outras crianças, que, no caso, não era minha biológica, né? Eu fazia de tudo para que a minha filha não deixasse as outras crianças se sentirem diferentes por causa da minha filha, né? Então, igualava todas elas. E fora isso, vieram outras crianças, né? Eu cheguei ao ponto de ter 40 crianças. Foram 40, né? E de todos os tipos de crianças. Tinha filho de criminoso, tinha tudo. Tinha filhos. Eu tenho uma lembrança, né, de um fato, porque assim, conforme a coisa foi evoluindo, né, uma das crianças chegaram, né, e eu tinha umas regrinhas, isso já um pouquinho mais lá na frente, né? Então, assim, eu dava valor, não é qualquer chegava de qualquer jeito. Eu falava, olha, o horário do trabalho, eu chamava curtinho da tiete, né? Então, vai ser às 18 horas, perdão, 18 horas, que seriam com as crianças menores. A faixa etária, assim, de uns 5, né, até de 8, 10 anos, assim, né? Começou dessa forma. E ali eu dava alguns valores. Olha, você vem com chinelinho, né? Coloca uma blusa e tal. E aí chegou um dia que chegou um menino. E aí ele chegou meio, né? Todo marrentinho. Né? Todo mais esperto, né? Marrentinho, né? Aí, como eu já tinha dito, eu tinha colocado essa disciplina, vamos colocar assim, né? Para eles chegarem, né? Eu falo bom dia, ou boa tarde, boa noite, da forma que fosse, né? Ele chegou e queria entrar de qualquer jeito. Amarra, né? E aí, como tinha outras crianças que eu já tinha conversado sobre, eu não poderia deixar, né? E se deixasse, as outras crianças iam falar, pode para uma e não pode para outra. Né? Ia causar ali uma revolta, com certeza. Com certeza. E aí eu chamei, né? Falei, olha, a tia por que você chegou assim? Vai em casa, né? Vai, bota lá um chinelinho, tá? Comecei a falar com ele, ele falou, não vou não. Aí eu falei, mas como você não vai? Olha, se você não for, você também não vai poder assistir, né? Mas não porque ele não poderia assistir daquela forma. Eu não estava fazendo exceção de nada, né? Mas eu queria que ele aprendesse o sim, o não, né? Que ele teria que respeitar, porque a vida é assim. Sim. Disciplinado, né? Disciplinado, né? E lá fora, vamos dizer assim, ali, enquanto ele estava junto a mim, aos outros, né? Muitas das vezes eles se comportavam. Já tinham um entendimento disso, né? Alguns deles, né? Então, eles falaram, não vou lá, ó, qualquer coisa eu vou chamar lá o meu tio, tal. Eu falei, poxa, vai lá. Vai. Eu falei, vai, eu tô querendo conhecer o teu tio. Exatamente. Eu falei, vai lá, chama o teu tio. Chama o teu tio, eu quero conversar com o seu tio, né? Aí ele aí virou, né? Deu uma volta assim, aí eu me mantive na minha posição, né? Sabia que era o correto, eram valores que eu estava passando, né? Estava disciplinando ele, porque a vida não é sempre o que a gente quer. E aí ele deu uma volta, aí ele voltou e falou, tia Ete, desculpa, eu vou em casa, a senhora pode só me aguardar? Eu falei, claro, meu filho, claro que a tia vai te aguardar. Eu vou começar só quando você chegar. E aí ele foi em casa correndo, né, algo que me marcou. Foi correndo mesmo. Chegou, não sei se o que ele fez, mas voltou diferente, sabe? Pediu desculpa, né? E eu tinha assim, algumas estratégias com essas crianças, né? Porque, como eu falei, tinha crianças de todos os tipos, né? Então tinha aquela que só estava falando.
Ou tinha aquela que fazia, né, uma bolinha para tacar na cabeça do outro, né? Era como se fosse uma escola, né, na verdade. Era um ambiente bem misto, bem de escola, com vários tipos de criança, vários tipos de pessoa. Tinha a turma do fundão, tinha a galera que prestava atenção, tinha os mais estudiosos, tinha os briguentos. Acontecia, às vezes, conflito entre as próprias crianças. Como é que tu administrava isso? Então, eu comecei a pedir a Deus estratégia, né? Como eu lidava com vários tipos de personalidades, né? Então, eu precisava buscar em Deus e em conhecimento também de livros, né? Ou de modelar algumas pessoas, né? Que eu vi que elas fizeram e que deram certo para ela e que eu sei que poderia também me acrescentar, né? De alguma forma, dentro desse sentido. E aí eu comecei, né, pedindo a Deus essa estratégia, ele me deu. E aquelas que eram mais agitadas era aquela que me ajudavam.